Olha a galinha, esquema. Jeremias 1. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na serra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, que sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nestes dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu vou sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor da segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que te não temas na presença deles. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra todos da terra, contra todos os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 2. E veio a minha palavra do Senhor: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desponsórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, à casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrares, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após os que é de nenhum proveito. Portanto, ainda
pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser preso. Os filhos de Leão bramaram sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram alto da cabeça. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus? No tempo em que ele te guia pelo caminho, agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beber a água do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que e quão amargo é deixares do Senhor teu Deus, e não seres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já muito quebrava o meu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tudo. Contudo, em todo o outeiro alto, debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranho, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins. Vê o meu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os teus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da tua alma, sorve o vento, quem impediria o teu encontro. Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela acharão. Evita que o teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundam os da casa de Israel eles. Os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas. Que dizes ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aspecto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses? Que fizeste para ti? Que se levantem, que te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, não são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Porventura esquece a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos.
Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes, eu sou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Porque te desvias tanto mudando o teu caminho. Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça. Porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Jeremias 3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, e se juntar a outro homem, porventura tornará ela mais, não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões, com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade, conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedir. E lhe dei o seu libelo de divórcio. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por isso tudo voltou para mim. A sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vá, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, dizem, volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade. E contra o Senhor teu Deus transgride, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Diz o Senhor, porque eu vos desposarei, e vos tomarei a uma de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos na terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejada, a excelente herança dos exércitos das nações. Eu disse, Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras como a mulher se aparta levantosamente do seu companheiro, assim te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras do Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na vergonha e estamos cobertos da nossa confusão. Porque pecamos contra o Senhor nosso Deus. Nós e os nossos pais desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vaqueando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão os agentes, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavai para vós o campo da lavoura, não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prejúdios do vosso coração, ó homem de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Já um leão subiu na sua ramada, e um destruidor das nações ele já partiu. E saiu do seu lugar para fazer da terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucedeu naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo. E a Jerusalém, dizendo: terei paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento me virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles o rodeiam. Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. Meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre o quebranto se apregou, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco. Já me não conhece, são filhos e nécios e não entendidos, sábios são para o mal.
fazer para o bem, fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, eu não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades. Entraram pelas nuvens e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolado? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, com o antimônio debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher, que está de parto, uma angústia como a de quem está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Jeremias 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes roeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são os pobres. São loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra a cidade. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto te perdoaria? Que os filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se juntaram em bandos, com cavalos de infartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um, mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá. Negam ao Senhor e dizem: não é Ele. Nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de leões, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás. Não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las à espada. Contudo,
Ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disseres, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra. Assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco, e sem coração, e não tendes olhos, e não vedes, não tendes ouvidos, e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva temporânea e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos concernam. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, sinalizam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos. Não julgam os órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Jeremias 6. Fugi para a salvação vossos filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita o mal, e um grande quebrantamento. A formosa e delicada filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os teus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores, e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim. Continuamente corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, espigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vinho de Mador ao cesto. A quem falarei e testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramarei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos mancebos, juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outras herdades, e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha.
nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tua congregação do que se faz entre eles. Ouve tua terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá, é melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me estão suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeço a este povo. Tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos temou e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, revolte-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque presto virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu como fogo, em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou.